Paulo vira e fala assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele quer dizer assim: parece com Cristo, igreja. Ele quer dizer assim: seja igualzinho a Cristo. Mudança de vida. Amém, igreja? Amém. Eu quero voltar algum tempo atrás, quando o apóstolo Paulo, ele não era o apóstolo Paulo ainda. Isso nós encontramos no livro de Atos, capítulo 8, nos relata que Paulo, que ele era chamado de Saulo, e ele entrava dentro das casas, ele arrancava o povo que adorava a Deus dentro das casas, e ele arrastava essas pessoas pelas ruas e colocava dentro de um presídio. O apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele estudou com um dos maiores teólogos que houve, foi Gamaliel. Ele estudou com Gamaliel, e Gamaliel, sendo influenciado pelo Aristóteles, pelo Platão, Gamaliel, ele pregava, assim como na filosofia, prega que Jesus não existia, que isso que aconteceu ali, que Jesus foi para o Calvário, foi uma mera mentira. E quando acontece isso, Saulo, ele começa a fazer ali um povo que começa a ir contra os cristãos. Ele vai contra os cristãos. Ele vai para matar aquele que proclama Cristo. Ele vai para matar aqueles que falam que Jesus é o Senhor. Vou te fazer você abrir a sua mente um pouco. Se Saulo entrasse dentro deste culto, ele ia matar eu e todos nós aqui, ele ia exterminar. Porque a filosofia da época falava que era uma mera mentira. Meu querido, essa noite eu quero te mostrar um lado de Saulo, que é o mesmo Paulo, e outro lado de Paulo. Essa noite eu quero te mostrar Saulo, perseguidor de cristão, Saulo, um homem que perseguia os cristãos da época, Saulo, um homem que tinha sua comitiva ali, que entrava dentro das casas, que arrastava as mulheres, que arrastava os homens, que prendiam, que apredrejavam, como fez com Estevão. Mas a Bíblia diz que Saulo, quando ele vira a rua direita, ele encontra com Jesus. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Paulo caía cego pelo caminho. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Saulo, ele se torna Paulo. Deus muda o nome dele. Ele de perseguidor, ele se torna adorador. Ei, o que você quer falar com isso, pastor? O que você quer dizer contra isso? Eu quero dizer para a igreja: o homem que está cheio do Espírito Santo, mesmo que ele perseguiu, mesmo que ele batalhou contra o cristianismo, mesmo que ele foi contra, ele tem duas coisas na vida: ou Deus o converte, ou Deus o mata. E Deus converteu ali Paulo, e ele se tornou o apóstolo Paulo. E Paulo, ele veio nos falar: seis meus imitadores. Seja meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Ele quer dizer, igreja, seja meus imitadores. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Às vezes nós olhamos para o Espírito Santo de Deus e nós achamos que o Espírito Santo de Deus, ele como ele não fosse nada. Às vezes nós olhamos o Pai, o Filho, e às vezes nós esquecemos do Espírito Santo. Eu quero dizer para a igreja que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vira essa pessoa e fala assim: o Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem sentimentos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele tem sentimentos. Ele ama. Ele me ama. Vira assim: o Espírito Santo de Deus me ama. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus te ama. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer mudar a sua vida, a sua história hoje. Ele somente
ele somente não é somente uma pessoa, mas ele habita dentro de nós. Ele mora dentro de nós. A palavra nos diz assim que o Espírito Santo de Deus, ele veio para fazer morada. Ele veio habitar em nós. Cristo é nós a esperança da glória. Ele veio habitar em nós. Ele quer fazer morada em nós. Se você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, essa noite eu te convido a recebê-lo no seu coração, que ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer transformar, ele quer curar, ele quer restaurar. O Espírito Santo, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história de vida hoje. Às vezes você entrou aqui até mesmo sem expectativas. Talvez você está pensando assim: será que Deus está ouvindo as minhas orações? Mas a palavra diz que Jesus, ele foi para o Pai, mas ele enviou o Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui para te consolar. O Espírito Santo de Deus está aqui para te abraçar. O Espírito Santo de Deus está aqui para falar que tu és o Filho amado. O Espírito Santo está aqui para mudar a sua história de vida. Eu quero que você saia daqui hoje com a convicção que você é filho amado de Cristo. Eu quero que você saia daqui hoje com a convicção que tu és filho amado. Jesus, ele te ama. A palavra nos diz no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas sim tenha a vida eterna. Deus, ele te escolheu para ter a vida eterna. Você está aqui essa noite, na noite de glória, porque Deus te chamou para ter vida eterna. Deus, ele te chamou para você ter uma morada, e essa morada é no céu celestial, juntamente com ele. Deus, ele quer mudar a sua história de vida hoje. Amém, igreja? Amém. Fala assim: noite de glória. Noite de glória. É noite de mudança. Noite de mudança. Fala assim: noite de glória. Noite de glória. É noite de transformação. Deus, ele quer transformar a sua vida. O interessante é que Deus, ele só transforma a vida daquele que quer. Ele não transforma a vida daquele que não busca. Ele não transforma a vida daquele que clama. Ele não transforma a vida daquele que não tem intimidade com ele. Ele não transforma, isso é fato. Porque a palavra diz: eis que estou na porta e nela eu bato. Então ele está batendo na porta do seu coração. E ele está falando assim: deixa eu entrar no seu coração. Ele está falando assim: abra seu coração que eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero te transformar. O problema é que tem muitas pessoas que elas não querem. O problema é que muitas pessoas, tem pessoas que elas vêm para a igreja, recebem a bênção e não voltam mais. Verdade. Tem pessoas que elas recebem a cura e não voltam mais. Tem pessoas que elas recebem a vitória e não voltam mais. Ei, Deus é Deus de hoje, de eternamente. E Deus, ele quer mudar a concepção disso, de ganharmos e irmos embora. Deus, ele quer que recebemos, ele quer que nós ficamos para agradecer. Deus, ele quer que nós ficamos para exaltá-lo. Deus quer que nós ficamos para glorificar o nome dele. Essa noite eu quero deixar isso no seu coração, igreja. O Espírito Santo de Deus está presente aqui. Ele quer habitar no seu coração. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Mas para isso você tem que querer. Você tem que querer. Você tem que crer que o Espírito Santo de Deus quer mudar a sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé ela só vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. E o que vai te transformar, o que vai te mudar, o que vai fazer um novo renascer na sua vida é a palavra de Deus. Nada mais a não ser a palavra de Deus. Não é a igreja bonita que vai mudar o seu ser. Não é o louvor bonito que vai mudar o seu ser. Mas sim é a própria presença de Deus na sua vida. Isso vai mudar o seu ser. Isso vai mudar o seu interior. Isso vai mudar o seu ser, o seu pensamento, a sua história de vida. Em nome de Jesus. Deus, ele te ama. Deus, ele te fez para você ser vencedor. Vira para essa pessoa e fala assim: Deus, ele te
para você ser vencedor em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui essa noite. E ele quer fazer uma mudança radical na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer uma mudança transformadora na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Para isso você tem que deixar o Espírito Santo transformar. Para isso você tem que deixar que Deus, que o Espírito Santo dele transforme a sua casa. Quer ser transformado essa noite? Amém. Glória a Deus. Quer ser transformado essa noite? Interessante. Livro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Interessante que tem muitas pessoas que ela não quer deixar que o Espírito Santo de Deus age, porque elas vivem muitas vezes a obra da carne. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. As obras da carne, ela é diferente do fruto do Espírito. Amém, igreja? Amém. Viu? Você mesmo fala assim, as obras da carne As obras da carne é diferente do fruto do Espírito. E digo, porém, capítulo 5, versículo 16. E digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não andeis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. As obras da carne são as quais? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, igreja? Amém. A nossa carne, ela luta contra o Espírito. Amém? Vê se a pessoa fala assim, a nossa carne, ela luta contra o Espírito. Muitas vezes nós estamos lutando contra o Espírito, porque às vezes nós não queremos que o Espírito entre em nós. O Espírito Santo de Deus, ele quer entrar dentro de nós, fazer morada em um templo puro. Compreendeu isso aí? Fala assim, Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele não habita em templo feito por mãos. Ele habita em nós. Nós somos a igreja. A igreja é eu, é você. A igreja somos nós. Nós somos o corpo. O corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Já viu aquela pessoa que fala assim, a igreja está ruim? Já viu? Quem já viu aí, levanta a mão. E fala assim, a igreja ela não está boa, ela está ruim. Você está falando de você mesmo. Porque você é a igreja. Às vezes nós estamos baseando a igreja como o templo. Não.
lugar para adorar ao Senhor. Mas o lugar de adoração é em nós mesmos. Nós temos que adorar ao Senhor. Nós somos escolhidos para adorar ao Senhor. Nós temos um chamado para adorar ao Senhor. A nossa vida é para adorar ao Senhor. A nossa vida é para adorar ao Senhor. Você nasceu para adorar ao Senhor. Quando a pessoa fala assim, a igreja não está boa, ela está falando dela mesma. A igreja está ruim, a igreja está fraca. Ela está falando dela mesma. Ela é a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Aleluia, Deus. Deus, Ele quer habitar em templo feito por Ele, que somos nós. Feituras suas. Ele nos fez. Jesus, Ele te fez. E o objetivo que Deus te fez é para que o Espírito Santo de Deus habite em vós. Glória a Deus. Às vezes nós estamos lutando contra a carne, mas às vezes nós estamos lutando contra o Espírito. Porque quando vem o pecado, nós queremos agarrar o pecado. Alguém conhece alguém aí que gosta de agarrar o pecado? Quem acha o pecado ruim aí, levanta a mão, deixa eu ver. Quem acha o pecado bom? Pecado é bom? É? Não dói, né? É ou não é, igreja? É, porque se o pecado não fosse bom, você não fazia. Né? É igual você chupar aquele limão azedo, né? Ninguém gosta. Né? Ninguém gosta. Se o pecado fosse ruim, ninguém queria o pecado. Mas o pecado, ele satisfaz a carne. O pecado, ele satisfaz a carne. Às vezes a sua carne está pedindo para o pecado. E o interessante é que quando a sua carne ela sacia, ela pede pelo pecado, o Espírito Santo de Deus sai de nós. Porque o Espírito Santo, ele habita em lugar santo, puro, restaurado. Mas pastor, mas eu errei, eu caí. Há tempo hoje para você voltar para a presença do Senhor. Pastor, eu não estou vivendo uma vida reta, de santidade. É tempo hoje de você consertar o seu pecado. É tempo hoje, nesse exato momento, é tempo de você colocar o joelho no chão, botar seu pensamento em Deus e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu caí, mas o Senhor é o único que me julga, é o único que me lava de todo pecado, de toda iniquidade. Aleluia, Deus. Porque tem muitos juízes por aí. Tem muitos que falam: você é pecador, você errou, você caiu. Mas a Bíblia diz o quê? Olha, o quê? A trava que está no seu olho. Tem gente que está olhando o cisco no olho do irmão, mas está esquecendo na trava do olho dele. Só está apontando, mas está esquecendo que lá ele também está fazendo errado. Me pergunta: por quê, pastor? O bloco foi mais fraco do que o culto da terceira idade dessa igreja. Me fala: por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque, meu querido, eu quero dizer para você que não há tamanho de pecado. Não existe tamanho de pecado para Deus. A diferença de um menino de 5 anos que fala uma mentira, de uma pessoa que mata outra pessoa, é o mesmo pecado para Deus. Não existe tamanho de pecado para Deus. Pecado é pecado. Mas o interessante é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E às vezes você vai falar assim: pastor, mas eu estou pecando e eu não morri. Mas é a morte espiritual. Porque é a morte espiritual que te leva para o fogo eterno. A morte espiritual que te leva para o inferno. É a morte espiritual quando você morre espiritualmente. Quando o Espírito Santo de Deus, ele deixa de habitar dentro de você. Mas essa noite Deus está aqui para mudar-nos. Essa noite Deus está aqui para te perdoar, para te trazer santidade, para te fazer uma nova criatura, para te restaurar. Essa noite o Espírito Santo está aqui para te mudar. Deus está aqui essa noite. Deus está aqui essa noite. Às vezes você não tem uma enfermidade física. Às vezes você tem uma enfermidade espiritual.
Às vezes você é uma pessoa que não consegue perdoar. Às vezes você é uma pessoa que não consegue liberar perdão. Às vezes o seu coração está amargurado. Às vezes o seu coração está ferido. Às vezes o seu coração está machucado. E você não consegue liberar perdão. E essa noite Deus, Ele vai entrar no seu coração hoje. Essa noite Deus, Ele vai mudar a sua situação de vida hoje. Essa noite Deus, Ele vai entrar na sua casa hoje. Essa noite Deus, Ele vai trazer sobre a sua vida uma restauração de vida. Porque a pessoa, quando ela morre espiritualmente, acabou. Alguém evangelizou alguém que já foi cristão aqui? Ele sempre vira e fala assim: ah, hoje não vai dar para eu ir não. Ele sempre fala assim: um dia eu vou, um dia eu volto. Um dia ele fala assim, quando você evangeliza alguém que já foi cristão, ele fala assim: ainda não está no meu tempo, ainda não está no meu momento. Amém, igreja? Amém. Mas eu quero deixar para a igreja, se essa pessoa ela morrer sem salvação, ela já foi cristão, mas ela não vai entrar no reino dos céus. Me pergunta por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, as emulações, a ira, as pelejas, as dissensões, a heresia, a inveja, o homicídio, a bebedice, a glutonaria e as semelhante a essas coisas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Entrar no reino dos céus tem que ter critério. Amém? Amém. Entrar no reino dos céus tem que ter critério. E quais são os critérios? Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas não anda compactuando coisas com pecado. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não vive no pecado. Não anda no pecado. Não vive no pecado. Ele sabe que Deus é presente com ele. Ele sabe que Deus é presente. Ele sabe que Deus vai mudar o coração dele. Amém. Deus quer transformar a sua vida hoje. Essa noite você pode falar assim: pastor, toda vez que o senhor prega uma mensagem assim que bate forte assim comigo, às vezes o senhor é até radical. Meu querido, se o senhor não for radical com você, você vai para o inferno. Se eu não falar a verdade, você vai para o inferno. Se eu ficar passando a mão na sua cabeça, você não entrará no reino dos céus. Se eu falar para você mudar de vida, você não vai herdar o reino dos céus. Você não vai morar você não vai morar na Nova Jerusalém Celestial. Eu tenho que falar a verdade. Você pode até falar isso: pastor, você é diferente dos pastores aí. Não, eu não estou aqui para pregar dinheiro para ninguém. Porque é mentira. Você dá seu carro, que Deus vai te dar outra, é mentira. Dá sua casa, que Deus vai te dar outra, é mentira. Deus te prometeu salvação. Salvação para aqueles que andam verdadeiramente na presença dele. Glória a Deus. Deus, Ele te prometeu salvação. Mas para você entrar no reino dos celestiais, você tem que passar pelo crivo aqui na terra. A salvação é de graça. Amém, igreja? Amém. Mas Jesus, Ele pagou por ela. Que loucura é essa, pastor? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a Bíblia diz que a cédula se rasgou. Alguém sabe o que é uma cédula aqui? Cédula, ela é uma promissória. E essa promissória, ela foi rasgada. Para que hoje eu e você, nós possamos entrar diante da presença do Senhor. Essa cédula foi paga e preço de sangue. Por você, por mim, por você, por mim, por você. Essa cédula foi rasgada.